Olá, seja muito bem-vindo ao Sacerdócio no Lar do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, muito prático e poderoso: a fidelidade no comum. Sabe, como a gente pode de verdade servir a Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia dentro de casa. Muitas vezes, a gente tem a impressão de que a vida espiritual só acontece nos grandes momentos, lá no domingo, na igreja, mas a verdade é que a nossa fé mostra sua força na rotina, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de mais nada, vamos alinhar aqui. O que é o sacerdócio no lar? Bom, é o culto familiar do Teologia 24 Horas. Pensa assim, um encontro semanal bem simples e participativo que acontece aí na sua casa. A ideia é ter louvor, oração, a palavra de Deus aplicada de um jeito prático, tudo para fortalecer a comunhão, discipular a família e, claro, manter Cristo bem no centro de tudo. Isso gera unidade, direção e maturidade espiritual para o lar. Essa definição vem do pastor Francisco Miranda. E aqui a gente chega numa pergunta-chave. Me diz uma coisa, você já sentiu isso? Essa desconexão? Aquele sentimento de que a sua fé fica na igreja e as tarefas de casa são só tarefas? Olha, essa sensação é super comum, mas a gente vai ver como a palavra de Deus nos dá uma perspectiva totalmente nova sobre isso. A grande virada de chave é essa aqui: transformar o nosso olhar sobre o dia a dia. O altar não precisa ser só um lugar físico, sabe? Ele pode ser construído em cada coisinha que a gente faz na nossa rotina. E essa frase, ela resume tudo de um jeito brilhante. Pensa comigo, cada pequena obediência, cada tarefa que a gente faz com o coração no lugar certo é como um tijolo. Sozinho, um tijolo não parece grande coisa, né? Mas quando você junta um monte deles, eles constroem algo sólido, uma casa forte. É exatamente assim que o nosso lar se transforma em um altar. Ok, legal, mas e na prática? Como é que esse culto em família deve ser? A ideia não é de jeito nenhum criar algo pesado ou complicado. Muito pelo contrário. A simplicidade é o segredo. As características essenciais são o mapa do tesouro. O culto familiar precisa ser curto para não cansar ninguém. Tem que ser atrativo e interessante para prender a atenção. E olha, fundamental, participativo. Ninguém está ali só para assistir. E claro, dinâmico e profundamente espiritual. O objetivo é conectar a família e não só cumprir tabela. Certo, então como é que a gente organiza isso de um jeito prático? A boa notícia é que existe uma estrutura bem clara e super fácil de seguir. Assim, o encontro flui de um jeito natural e, ao mesmo tempo, poderoso. A estrutura se divide em 3 fases bem simples. Primeiro, a abertura. É aquele momento de começar com louvor, uma oração, para separar aquele tempo do resto do dia. Depois, vem a palavra, que é o coração do encontro. E, por fim, a prática. E essa parte é crucial, porque é aqui que a gente transforma o que aprendeu em ações reais para a semana. E aqui está o versículo que amarra todo o nosso tema, Colossenses 3:23. A chave não está no que a gente faz, mas para quem a gente faz e como a gente faz. Presta atenção, tudo quanto fizerdes, isso é radical. O ponto central é exatamente este. A expressão como ao Senhor transforma o que é comum em algo sagrado. Lavar a louça, ajudar no dever de casa, cuidar de alguém. De repente, tudo isso vira uma oportunidade de adoração. O nosso lar se torna uma oficina onde a santidade é construída no dia a dia. Agora sim, a melhor parte. Como é que a gente pega esse conceito todo e transforma em ações de verdade? Vamos ver algumas ideias bem práticas que a família já pode começar a usar hoje mesmo. Aqui a gente tem um cardápio de atividades bem legal. Que tal um serviço secreto para incentivar a bondade sem ninguém ver? Ou uma caixa de oração para focar em pedidos e alvos concretos? Um mural da gratidão pode mudar totalmente a nossa visão sobre as coisas que a gente já tem. São ferramentas simples, mas com impacto gigante, que abrem espaço até para cada um contar um testemunho de como um pequeno ato de serviço fez a diferença na semana. E qual é o resultado disso tudo? Mudar essa mentalidade de obrigação para adoração tem um efeito transformador na atmosfera e nos relacionamentos dentro de casa. É impressionante. E a mudança é nítida. A gente sai daquele sentimento de peso e obrigação e encontra propósito e adoração. A gente troca a briga e a reclamação pela cooperação e pela paz. Deixamos a procrastinação para trás e abraçamos a fidelidade e a alegria de servir. A diferença é visível. E aqui está a grande mensagem. A fé se torna real quando ela desce para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Não são grandes discursos que transformam um lar, mas sim a consistência, a fidelidade nas pequenas coisas. Então, fica aqui uma pergunta para você refletir. Não precisa ser nada grandioso, não. Pensa aí, qual pequena prática,
Qual única mudança pode começar a transformar a cooperação e a paz no seu lar já nesta semana? E a gente adoraria saber como essa nossa conversa ajudou na sua jornada. Comente aqui embaixo como este material facilitou a preparação do seu culto familiar. A sua experiência pode inspirar muita gente. E se você quiser ir além, aprofundar nesses e em outros temas, acesse gratuitamente todos os nossos materiais em teologia24horas.com.br. Muito obrigado por ter acompanhado a gente e lembre-se, a grande mudança começa com um pequeno passo de fidelidade no comum. Até a próxima! Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.